Agora conversando no bate-papo que nós vamos ter com a Adriane Lima. A Adriane é professora da Universidade do Estado do Pará, da UEPA, é membro do GPEM, que é um grupo importantíssimo, que é um grupo de estudos e pesquisa, Eneida de Moraes da UFPA, que estuda a questão do gênero masculino e feminino. Doutora em educação, está aqui conosco porque ela participou de um seminário esta semana, este mês, melhor dizendo, que falou sobre feminicídio. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, já que estamos no mês da mulher, Sim. Né, Adriane, desculpa, e vamos falar sobre isso. Nós falamos de direito no primeiro bloco com o professor Jefferson, que já saiu, mas é direito civil. E lógico que você não é da área do direito, mas só para a gente entender bem, esse crime do feminicídio, que começou a vigorar no Brasil a partir de 2015, né? Então, só para nós entendermos como era antes. Se um homem matava uma mulher por uma questão de violência contra a mulher, porque ela tinha, pela condição de mulher dela que ela tem, né? Ia para o homicídio, seria um crime de homicídio. Essa lei vem e caracteriza o crime de feminicídio, quer dizer, o homicídio ela é uma qualificadora, é uma pena maior, porque o homem pratica o homicídio, só que em relação à mulher e por causa da condição dela de mulher, né? Como mulher de gênero, Exatamente. Né? Seria essa a explicação, né? Dentro do mundo jurídico, é isso, não é? É isso. E aí eu queria saber, assim, o quanto isso foi importante para a luta, você que trabalha com isso, pesquisa esse assunto, o quanto essa tipificação, tipificar esse crime, esse ato como crime, foi importante, impactou nessa questão da violência contra a mulher. O feminicídio, o primeiro ganho é que ele altera esse Código Penal. Né? Ele dá uma visibilidade à questão dos crimes, da violência, dos crimes que são cometidos contra a mulher. E não só dá uma visibilidade, mas como ele também reforça uma lei que foi criada em 2006, que é a Lei Maria da Penha. Isso, é verdade. Né? Então, ele vai fundamentar os entraves. Por que essa lei não é aplicada? Por que essa lei não acontece de uma maneira que deveria acontecer? Então, o feminicídio, ele reforça a Lei Maria da Penha. Visibiliza a violência contra a mulher, reforça a Lei Maria da Penha e ele coloca publicamente que não é qualquer violência. É isso que é bom você explicar. Não é qualquer violência, é uma violência que reforça, inclusive, um valor, um padrão patriarcal, né, que nós temos ao longo da história. Que crime é esse que pode ser caracterizado como feminicídio? Exatamente. Não é? O feminicídio, ele não posso... a lei foi criada em 2015, mas o feminicídio já acontece ao longo da nossa história. Né? A primeira vez que a palavra feminicídio foi pronunciada foi em 1974, né, por Diana Russell, em Bruxelas, no Tribunal Internacional de Violência contra a Mulher. Então, ela pronunciou essa palavra e subsequente, ela escreveu um livro que fundamenta, teoricamente, o feminicídio que nos respalda. Mas na América Latina, isso chega em 1990, né? No Brasil, né, nós criamos a lei em 2015. Só que, 1970, mas nós temos uma história aí, né, que desvela, que revela toda uma violência, toda uma agressão sexual, física, moral, psicológica, emocional contra a mulher. Então, o feminicídio ele pode ser atual, mas o crime, né, ele já é de muito tempo. Então, e por isso a importância dessa lei. Por isso é importante falar sobre a violência contra a mulher, né? Porque não é qualquer violência. É uma lei que ela discute exatamente esse estado que a nossa sociedade falocêntrica colocou a mulher, que é um lugar de subordinação, que é um lugar de submissão. Ou seja, nós temos uma cultura, né, uma representação social que reforça todo um papel, uma condição feminina como subalterna, como menor. Coloca a mulher nesse não lugar, né? Então, a mulher ela precisa ser morta porque ela feriu a minha honra de homem, de macho. Ou então porque né? os homens não aceitam o término do relacionamento, que acontece muito. Ou né? eu não aceito que essa mulher me diga não. Mulher precisa ser beijada, mulher quer, né? Isso, o homem não aceita, porque historicamente ela foi colocada para servir. E servir a quem? Servir ao homem, ao pai, ao marido, ao filho. Sempre colocou a mulher num lugar de servidão.
Então, essa lei ela é importante exatamente por isso, porque ela dá essa visibilidade, ela traz publicamente esse debate contra que as mulheres sofrem historicamente, essa violência, que não é só uma violência física, não é só você ter hematomas, é uma violência muito mais profunda, é uma violência que, inclusive, a mulher, muitas, né, acreditam que realmente elas merecem determinados, né? E aí a ausência de denunciar, né? A cultura é tão internalizada, ela é tão forte, né? Ela estrutura um papel que até mesmo nós, às vezes, enquanto mulheres, a gente fica nessa, nossa, meu Deus do céu, como é que eu vou denunciar meu parceiro, o pai dos meus filhos, não sei o quê, porque outro fator importante que o feminicídio ali nos traz é que a maioria das violências, a maioria dos assassinatos acontece dentro de casa, né? Ou seja, parceiros, no âmbito familiar. É o namorado, é o marido, namorado, é o companheiro. É o ex-parceiro, entendeu? Isso. Então é o marido, exatamente. Então isso é muito grave, ou seja, a violência está ali do teu lado. Então se separou o motivo, né? Começou a se discutir o motivo que levou àquele crime. Sim. Né? Que é diferente e que às vezes é por ódio, por preconceito. Sim, exatamente. Agora, professora, assim, em relação ao homicídio, a gente tem de 12 a 30 anos de prisão se prevê. A punição, nesse caso, houve alteração ou a punição é a mesma? Como é que a lei agiu? Como ela qualifica? Qualifica. O feminicídio, não é? Por exemplo, diante de um assassinato de uma mulher, a forma como essa morte ela aconteceu, as violências, por exemplo, se teve violência sexual, entendeu? O tipo de morte. Aí tem os agravantes. Agravantes, exatamente. Então, por exemplo... a pena chega até 30 anos. 30 anos, exatamente. Como o homicídio Como um homicídio qualificado. Então, na verdade, o que se mudou não foi a questão da punição, mas a punição aumentou. A discussão mas que a essa pena lei aumentou, trouxe. Né? A pena aumentou. Quando qualifica, Quando aumenta. Quando qualifica, aumenta. Vai já até começa 30 isso. como homicídio qualificado. Exatamente. Por exemplo, então, acabou sendo um ganho sim, também. Um ganho. Além da discussão do assunto que trouxe exatamente. à tona, que é toda essa discussão que a gente tem no mundo inteiro, né? Que está muito, inclusive, em alta, né? A gente vê com as mudanças lá nos Estados Unidos, Donald Trump, esse movimento todo, a gente vê pipocando. Que é um parece que a gente está voltando, né? Mundo, parece na verdade, que a gente está voltando. Parece que o Brasil está acompanhando o restante do mundo. Né? Queria, professora, só mais exemplo. Já existe alguns para que criança, não só do sexo feminino, do sexo, por exemplo, uma só mulher, irmãs, filha. Eu meio que me sinto num universo feminino, mas eu imagino que uma criança do sexo masculino, ela também perceba que agora, principalmente, de que maneira que ela pode perceber o papel da mulher e para mudar essa cultura que você falou? Como eu falei, as raízes, né, dessa violência, desse estado de subordinação que a mulher é colocada, ela passa por todas as dimensões sociais. A família, a educação, né, a igreja, como a igreja olha a mulher, né, como a família olha essa mulher, como a escola vai olhar essa mulher. Por exemplo, nós temos história. Antigamente, a educação que era destinada às mulheres era somente a educação doméstica. Então, as mulheres precisavam apenas aprender a cozinhar, a costurar e a cuidar da casa. Era essa a educação. Então, até mesmo no metade do século XIX até início do século XX, nós vemos esse tipo de educação, né? Então, isso era o que nós tínhamos enquanto educação. E isso fortalece uma ideologia, né, um padrão, um valor, um paradigma falocêntrico que a gente fala, que a gente destaca. A igreja, por sua vez, né, traz todo um discurso do Gênesis, né, de que a mulher precisa ser silenciada, e aí Paulo destaca isso, que a mulher ela foi seduzida e seduziu, né, a mulher veio em segundo lugar, primeiro veio Adão, depois veio a Eva. E assim a gente vai vendo todas as nossas dimensões teóricas que fortalecem esses valores que a gente hoje compreende que a mulher deve exercer enquanto um gênero de segunda categoria, né? Que é isso que... Então, essa ideia ainda permeia, ainda está na cabeça. Exatamente. E a nossa educação precisa avançar muito. E quando eu falo educação e escola... Né? Quando eu falo educação e escola, claro que tem um reforço da família. Né? E isso é um exemplo
muito forte que nós temos hoje. A mulher precisa, a filha, né? Ela tem que saber, tem que sair do banheiro já com a calcinha lavada, mas o homem não precisa fazer isso. A mulher tem que aprender a fazer arroz com 10, 12, 15 anos, sei lá. Ela tem que saber alguma coisa do âmbito de cozinha ou do lar. Você não acha que vem mudando um pouco isso com as novas gerações? Vem. Até na questão da igreja, né? A gente vê o Papa Francisco falando umas coisas muito interessantes em Mas a gente não isso. pode esquecer a outra onda conservadora. Também, né? Que nós temos muito forte. Né? Nós temos hoje uma bancada evangélica que é muito conservadora e que reforça esse papel. Então, sim, nós estamos avançando, mas também não pode. Existe um movimento e existe um movimento contrário que reforça isso. E aí, ao mesmo tempo que nós avançamos, eu acho que o mecanismo da educação, né, ele nos ajuda a pensar, a problematizar, a divulgar, mas ainda não tem uma materialidade de superação disso. Porque a dinâmica cultural ela é muito marcante na nossa sociedade, principalmente a brasileira. Né? Então, por exemplo, você vê hoje a mulher trabalha, né, fora de casa. Muitas mulheres trabalham, mas muitas mulheres trabalham fora e dentro de casa. Muitas mulheres trabalham fora, dentro de casa e criando seus filhos. A maioria trabalha fora, dentro de casa, cuida dos filhos. Então, mudou ou a gente acumulou papéis? A gente está mudando ou a gente está acumulando papéis? Então, assim, aí nós temos uma reforma da Previdência, que afeta diretamente essa mulher que tem essa tripla jornada. E essa reforma da Previdência ataca por quê? Especialmente a mulher, porque ao igualar o tempo de serviço da mulher e do homem, desconsidera exatamente. Então, eu fico até mesmo em suspenso, exatamente. Fico em suspenso porque mudou, avançou, a mulher está trabalhando, mas e a condição que é imposta a ela, né, no âmbito familiar? Mudou. Porque os homens não ajudam como deveriam ajudar. Em outras palavras, não só ajudar, né? E na palavra não é ajudar. É se responsabilizar pela... Compartilhar, assumir também a gente, na verdade, percebe uma mudança, mas ainda não é a maioria. Né? A gente vê homens que já ajudam. Nas novas gerações. Então, quer dizer, vamos dizer lá, em referência ao passado, fazendo referência, melhorou sim. Né? Mas a gente ainda tem falta muita coisa para melhorar. Vamos dar uma vezinha, só concluir e dar uma vez para o telespectador, mas pode concluir, diga. Não, eu ia colocar que a mudança, a gente pode colocar mudança, por exemplo, quando essa mulher denuncia. Né? Quando ela vai à delegacia, quando ela denuncia, quando ela diz o que está sofrendo, isso já é um grande passo. Né? Mas também nos assusta, em contrapartida nos assusta, porque o número de assassinatos, o número de mortes de mulheres, ele é assustador. Nós estamos falando do Brasil, a uma guerra, quinto lugar, né? Exatamente. Homicídio feminino, é comparado a uma guerra civil permanente. Entendeu? Então, nós temos um número exorbitante de mulheres que morrem. Por exemplo, a cada 1h30 uma mulher está morrendo pelo ódio. Né? E esse ódio tem uma raiz lá, que é a misoginia. Né? Porque não se mata uma mulher, não é um crime isolado. Vou matar uma mulher. Aqui não. É uma violência que ela tem uma continuidade. Essa mulher provavelmente já foi humilhada, né? Já teve humilhação. Isso já esse é o ápice. O ápice, exatamente. O final de toda uma história. Essa participação da Lorena Silva do Guamá. Uma boa forma de combater o feminicídio seria mesmo a denúncia das agressões verbais, das agressões que vêm antes dele? Essas denúncias, já que seria o ápice, é isso que a gente está falando. Denunciar desde o início, desde uma primeira agressão, a agressão verbal. Sim. Seria uma boa forma de combater? Não só a agressão verbal, mas também existe uma relação violenta que ela é muito sutil, que é quando esse homem, ele humilha essa mulher. Né? Ele diz assim, você não tem direito porque você é mulher. Né? Você não vai, você não pode fazer porque você é mulher. Você não pode vestir tal roupa. Exatamente. Você não pode, viajar porque você tem tarefas domésticas a cumprir. Algo desse tipo. Só estou aqui tentando exemplificar. Sim, é muito importante que todas as agressões, em todos os âmbitos, psicológicos, emocionais, né, verbais, a Lei Maria da Penha, ela ampara isso. Né? O problema, eu acredito, é exatamente na pessoa que opera a lei. Porque a fala é sempre em torno de como eu vou tipificar isso, ou trata isso como menor.
uma agressão verbal, né? Por exemplo, um assédio, né? Um assédio que uma mulher sofra, um assédio sexual, mesmo que não tenha, né, contato físico, etc., mas foi assediada, aqueles famosos psios, né, da rua. E ele não é levado a sério, né, pela pessoa que opera a lei. Então, isso ainda é um dos entraves. Isso ainda é uma das dificuldades até porque temos que a lei... Congresso, a maioria dos congressistas, deputados e senadores é de homem, né? É um Congresso... Inclusive a própria magistratura, né? A magistratura é criada pelos homens e operada pelos homens. A coisa complica um pouco já a partir daí, né, Adriane? Exatamente. Estamos caminhando, é verdade, mas ainda tem muita falta... coisa. Já podemos falar, já podemos discutir, estar aqui, né, numa emissora, debater sobre esse problema, expor esse problema, mas ainda tem muita coisa. Você participou de um seminário, agora recentemente, que é das práticas misóginas ao feminicídio, o ciclo permanente de violência contra as mulheres, não é isso? Que foi um dia antes do Dia Internacional da Mulher, foi no dia 7. E esse seminário, esse evento foi realizado pelo GPEM, é isso? Foi uma promoção do GPEM que vocês discutiram e você integra esse grupo, que é um grupo que estuda há bastante tempo essas questões todas. Já tem 2 décadas, né? Então o GPEM, ele vem desde 2000, Com pesquisas desde 1980, e tal, né? desde a década de 80, né? Quando nasce o embrião, ele se forma do grupo, né? E vem discutindo especificamente a questão de gênero das mulheres, não só das mulheres, mas de outras identidades sexuais também. Então, o GPEM, ele é um grupo de estudo e pesquisa na Ilha de Moraes que não mede esforços para debater, para estudar, porque também nós mantemos um ciclo de estudo constante, de leituras, né, de textos, de pesquisas. Não só pesquisamos e produzimos resultados, mas nós estudamos também as categorias que vão, né, surgindo. Então, é um grupo de estudo que articula ensino, pesquisa e extensão. Agora, então, ele é um grupo que você é professora, por exemplo, da UEPA, mas você pode participar do GPEM. Posso. Ele é um grupo aberto às outras instituições, mas as mulheres em geral, que não sejam professoras, pesquisadoras, podem participar. Inclusive, os temas de estudo dirigido que nós fazemos são divulgados no blog, né? O GPEM Acontece, é divulgado. Sexta-feira nós temos o estudo, hoje está acontecendo o estudo. Final do mês nós vamos promover um mini curso sobre mulheres, classe e etnia, né? À tarde, no período da tarde, 29, 30, 31. Então, assim, são atividades que nós desenvolvemos exatamente para empoderar essa mulher em argumentos. Né? A minha dúvida é exatamente essa. Essa questão da violência, ela está ligada, assim, maior ou menor, considerando o grau de instrução dessa mulher, da educação? Sim, vocês percebem isso? Não só da educação, mas também em relação à cor da pele. Por exemplo, nós temos 61% dos homicídios, né, femininos que são e mais violentos são cometidos com mulheres negras. Né? Então, nós temos um dado aí muito sério. E a questão da escolaridade? Porque, no momento que eu conheço os meus direitos, eu já começo a me impor. Né? Essa seria a lógica. Mas não é na prática necessariamente, né? Me parece que não funciona muito assim, não. A violência, ela está em todas as classes, né? Ela está... A mulher pode ser esclarecida. Exatamente. É interessante, é cultural, na verdade, é mais cultural. Muito cultural, né? Exatamente. Educacional. Gente, eu tenho que encerrar o bloco, mas antes tem uma pergunta que ficou, né, Dani? A participação da Dolores Veira, do bairro do Marco. Ela diz que a mulher também tem que lutar contra essas agressões, dizer que aqui também é meu lugar. Não ser submissa. E ela quer saber por que, na sua opinião, por que ainda existe tanta matança das mulheres pelos homens, mesmo sendo tão discutida essa situação. Qual a sua opinião? Bom, a minha opinião, que ainda existe, né, para Dolores, é que a gente está revertendo, a gente está mexendo numa ordem, né, numa ordem social, numa ordem cultural. Então, tirar, né, alguém que estava como dominador, nesse caso, o homem, né? O homem como na hierarquia, o sexo que domina, o sexo que precisa ser servido, e a mulher está em segundo lugar. A mulher está
né, para servir, subordinar. Então, quando você altera essa ordem, quando você questiona essa hierarquia, né, você vai mexer em valores, você vai mexer em padrões, você vai mexer em tudo. Né? Então, por isso, acho que esse grau de violência. Então, posso dar um exemplo rapidinho? Por exemplo, quando uma mulher vai numa delegacia, né, fazer a denúncia, e essa delegacia especializada da mulher emite uma medida protetiva, e essa medida protetiva chega à mão, né, do agressor, isso desperta muito mais a raiva dele, né, ao ponto, inclusive, de cometer o crime. Então, por quê? Porque não é só um papel que chegou ali, mas ele está sendo atingido dentro da sua masculinidade, do seu poder masculino, né, da sua honra. E isso, para o homem, talvez seja uma das maiores agressões. Exatamente, maior agressão. É muito arraigado, né? Muito Enraizado. arraigado. É só a gente pensar naquele cartuzinho que tem nos primórdios, né? Na Idade da Pedra, digamos assim, que é o homem puxando a mulher, naquelas cavernas, puxando a mulher pelo cabelo. Né? Homem que matava por causa da honra, né, no e século aí, XIX, eu matei pela honra. Com raras exceções aqui e ali de alguns povos, alguma população, mas o homem sempre foi o responsável, né? Foi posto nesse lugar de dominação. Posto um lugar superior e de dominação. Foi ensinado, e aí, né? Foi muita luta para assim. mudar isso, né? Muita luta, muita luta. Já E que passa pela educação, né? Que passa por tudo. Mas estamos lutando, né, Adriane? E você principalmente, por isso que eu te agradeço muito por você ter vindo conversar com a gente. Esse mês todo nós estamos intensificando esse assunto aqui no programa, porque a gente fala bastante sobre isso aqui, mas é sempre importante debater mais. Te agradeço.